pessoal, já temos aqui água limpa. É de salientar que durante todo o processo de limpeza de um filtro não convém deixar que as matérias filtrantes sequem, convém que elas fiquem úmidas. Pronto, se demorarem meia hora elas não vão secar, mas não convém tirar-o para fora e de manhã e logo à noite limpa-se o filtro e deixar tudo a seco, porque as bactérias benéficas podem morrer. Então temos aqui água nova, ainda temos esponjas para limpar. As esponjas vão ser as últimas de todas, porque são as que sujam mais a água. Temos aqui as cerâmicas. Normalmente nas cerâmicas, o único objetivo de limpar as cerâmicas, queremos retirar algumas porcarias que deviam ter sido apanhadas na filtragem mecânicas e que estão aqui a entupir as cerâmicas, porque o objetivo das cerâmicas é ter área de superfície colonizável para o crescimento de bactérias benéficas, ou seja, não vamos estar aqui cerâmica a cerâmica, aqui a esfregar e etc, porque estamos aqui a retirar bactérias benéficas da superfície. Normalmente enxaguo assim, agita-se um bocadinho só para tirar alguma porcaria que esteja aqui entupida e pronto. Para mim são cerâmicas limpas, para mim está ótimo. Há quem seja mais meticuloso e esteja aqui, podemos ver aqui que o plástico não está 100% limpo, está aqui amarelado. Pronto, se quiserem podem estar aqui a esfregar e a pôr direitinho, não sei o que. Pronto, isso já vai do gosto de cada um. Normalmente não é apenas uma limpeza assim mais rápida. Há quem tira as cerâmicas todas fora e esfregue tudo com água quente da fonte e não sei o quê. Pronto, no plástico, o plástico mal tem área de superfície, é verdade. Vivem muito poucas bactérias benéficas no plástico, mas poucas ou nenhumas, todas são importantes. Para mim é escolher, agitar, pronto, logo fica mais estético assim quando está limpinho. Isso aí já é decisão pessoal de cada um de vocês, se querem ou não, está aqui a limpar isso ao pormenor. As matérias filtrantes é que não convém limpar ao pormenor. Agora as partes plásticas já vou dar o opinião de cada um. Temos aqui mais um cesto com cerâmicas. Podem ver que está seco, mas está sujo. Espalhamos, agitamos as cerâmicas e pronto. Ao espalharem vão ver que as cerâmicas vão sair mais limpas. Esse aqui realmente está bastante sujo aqui em baixo, podem ver. Tem bastante porcaria aqui nas junções das tampas. Podem ver a diferença, isso também não é nada de especial. Passa assim uma ou duas vezes a escova, parece novo. Podem ver aqui a parte de baixo está limpa, é o que interessa. A água passa por aqui não deve passar água. Se nos vossos filtros de água estiver passando por aqui, alguma coisa está mal. Pronto, vamos no segundo cesto. Temos aqui o cesto superior. Isso aqui normalmente eu costumo limpar, essa é a tampa superior. Não só por questões estéticas, mas porque a água passa por aqui para voltar para o aquário e quero isso o mais limpo possível. Então podem ver, já foi limpo, ainda está por limpar, nada que não se limpe muito rapidamente. Essa zona é a principal, que é a zona onde passa a água, e o resto é acessório, entre aspas. Limpo por cima e por baixo, podemos ver, está limpo, mas aqui está sujo. Passam assim a escova de dentes. Para mim a escova de dentes é um dos melhores utensílios que se pode usar na maior parte das limpezas do mundo, seja em que coisa for, a escova de dentes dá sempre jeito. Pegam uma escova de dentes velha e usem, ou então se tiverem dinheiro, podem buscar também Colgate, Sensodyne, com os dentistas de recomendam. O vosso filtro só agradece. Pronto, a tampa de cima está limpa. Mas aqui
a terceira caixa. Podemos ver aqui a diferença. Fluval Biomax, que veio incluído no filtro, realmente Prus. O Fluval Biomax, que normalmente se vende nas lojas, ou seja, aliás, esse não é o Fluval Biomax, é Biomax, mas já tem aqui uma mistura de Biohome Ultra, ou seja, este aqui é excelente, esse aqui é ótimo. Ambos são bons, são os dois bons. Claro que o da direita, aliás o da esquerda, é um bocado mais caro que o da direita, mas já, só para que saibam que vem, que aqueles que são os melhores, que vêm incluídos nas matérias filtrantes de qualquer filtro Fluval da gama 06. Escolho, deixam as porcarias passar e passar para o balde. Podem ver, já limpamos 3 caixas e a água ainda não está assim tão suja. Comparado com as esponjas, a água não está, ou seja, o que é que isso significa? Isso significa que o nosso filtro está fazendo bem um papel. Se nós limpássemos isso e a água estivesse muito suja, significava que as cerâmicas estavam a apanhar com porcarias, com detritos, que deveriam ter sido apanhados na filtragem mecânica, ou seja, significava que teríamos uma perca de área colonizável e que estávamos com a colónia de bactérias diminuída devido ao entupimento por detritos que deviam ter sido apanhados na filtragem mecânica. Ou seja, significa que o vosso filtro é fraco para o vosso aquário, é que, pronto, tem as coisas mal postas no filtro, não estão fazendo a ordem certa, eu tenho que ver com a filtragem mecânica. Pronto, escolhemos assim mais um pouco, vamos a escovadela tradicional, só para ficar assim limpinho. Essa penso que seja a primeira ou segunda vez que limpo esse filtro desde que eu tenho. Acho que até é a segunda. Assim é que é. É a segunda vez que limpo esse filtro desde que eu tenho. Não sei há quantos meses já o tenho, não tem um ano ainda, mas já está uns meses. E pronto. Está limpo. Vamos agora ao que realmente se suja. Temos aqui, isso vem incluído no filtro. Isso é lá um filtrante, basicamente, só que está aqui cortada à forma desses copos do filtro. Tem castanho, podem ver, castanho bem escurinho, uma cor de lenda. Espreme. Isso aqui já podem espremer o que quiserem. Aliás, no meu caso, vou reutilizar por uma simples razão. Esqueci-me de trazer lá um filtrante da loja, então nesse caso vou reutilizar. Da próxima vez eu pôr lá novo e se fosse a vocês metia sempre lá novo. Aqui podem espremer o que quiserem. Se quiserem podem lavar com água da fonte até. A não ser que o vosso filtro seja tudo feito disso e não tenha massa esponja. Aí não devem fazer isso. Mas caso seja só esse pedaço, o objetivo dessa lã, essa lã é muito fina. O objetivo é apanhar-se a última etapa de filtragem mecânica antes das cerâmicas, ou seja, a etapa de filtragem mecânica mais fina. O objetivo disso é apanhar micropartículas de forma a impedir que essas micropartículas entrem novamente no aquário e que venham a entupir as cerâmicas. Ou seja, nós queremos isto limpinho, branquinho, o mais novo possível. Isso aqui é onde se acumula mais porcaria. Bactérias aqui são poucas ou nenhumas também. Isso entope-se com muita porcaria mesmo. O nosso objetivo é limpar isso aqui ao máximo para que as nossas cerâmicas, que idealmente deveriam estar acima disso, levem com água o mais limpo possível. E pronto. Esprememos aqui umas vezes, não está nova, mas compara o antes e o depois. Não é nova, mas dá para reutilizar. Pronto, aqui na parte de trás preciso de mais umas apertadelas, mas está ótimo. Está bom, vamos fazer o mesmo com a outra. Já podemos ver que ela começa a ficar mais clara. Agora podemos ver que a água já não é branca. Ou seja, quando nunca limpem primeiro isto aqui, as porcarias todas estão aqui vão para a água. Nunca limpem primeiro isso para depois irem limpar as cerâmicas aqui. O nosso objetivo é que as cerâmicas estejam o mais limpas possíveis e isentas de porcaria, de forma a que tenham área de superfície para
a colónia de bactérias, ou seja, idealmente não se ponham a limpar as cerâmicas na água mais suja. Façam sempre na água mais limpa. Mas sempre com água do aquário, não façam com água da fonte, que a gente sabe que é bem limpinha, também é bem carregadinha com cloro, é número 1. Pronto, escolhemos aqui mais umas vezes, apertamos. Para mim parece-me bom. Pronto, esse lado aqui não está tão bom, é verdade. Mas também na próxima manutenção vai levar com lá nova. Além disso tem mais um filtro a rodar no aquário, não é nada assim muito preocupante. Pronto, está bom para mim. Para mim está ótimo, está branquinho. Virou 18 para 80. Temos agora as últimas esponjas que fazem parte desse filtro. Chama-se Fluval Biofoam. São esponjas que não são feitas apenas para filtragem mecânica. Podem ver que são esponjas que têm um desenho, têm uns recortes. Estes recortes são feitos para aumentar a área de superfície, a área de contacto da água, e por várias razões. Normalmente a água vem de baixo e isso está assim, não se deve pôr isso assim, se fica assim. Por ter estes recortes permite que que o fluxo de água seja redistribuído ao longo de toda a esponja e não passe apenas por uma zona. O que acontece em muitos filtros, principalmente filtros de copo redondo, em que a água, quando as coisas estão mal distribuídas no filtro, a água passa só por um ponto, essa zona central satura, fica saturada de porcarias, o filtro perde rendimento, perde caudal, todavia o resto da esponja ainda está limpa. Pronto. É para evitar essa parte, para redistribuir o fluxo do filtro. O outro porquê de ser assim, por ter estes recortes, tem mais área de superfície, ainda que as esponjas não sejam o sítio perfeito para as bactérias viverem. Ao ter este recorte, permite um aumento da área de superfície colonizável, ou seja, permite um aumento da colónia, dos espaços disponíveis para a colónia de bactérias. Por isso é que se chama-se Biofoam, a bioesponja, como quiserem dizer em português. E pronto, apertamos aqui. Podem ver que a água está com uma cor bem engraçada. Podem ver, ainda está sujo aqui. Isso aqui também convém limpar, mas não é até deixar imaculadamente limpo. Uma esponja limpa e uma esponja suja. Não sei se conseguem ver a diferença no vídeo, mas realmente essa está mais castanha. Até vejam a água que sai daqui. A água é preta. E pronto. Agora fiz aqui uma boa coisa, respinguei o móvel tudo com água preta. Façam isso, se tiverem móveis castanhos, respingam com essa esponja, que é para invernizar o móvel, é sempre bom também de cuidarem do vosso móvel, não é só do vosso filtro. Pronto, essa esponja aqui está limpa. Mas aqui é essa outra esponja. Voilà, está perfeito. Mas aqui, esse é o primeiro copo, é o copo que está em baixo. Normalmente é o copo mais sujo, que é o que leva com mais porcarias. Esse aqui vamos limpar assim melhorzinho. Até porque nesse plástico com certeza vira muito poucas bactérias. Isso é das zonas principais da filtragem mecânica, ou seja, é das zonas mais sujas do filtro, é das zonas com menos área colonizável disponível. Só assim dá uma limpeza. Até porque não queremos que essas porcarias que estão aqui depois passem para as nossas cerâmicas. Uma limpeza assim geral, não é preciso ir buscar água da fonte, só uma coisa assim mais ou menos para ficar minimamente limpo. Temos aqui também essas, que são as primeiras que levam com porcaria. Essas estão bem sujas, podia lavar aqui, podia. Todavia essa água também já está bem suja. Vamos encher dessa vez com água da fonte, porque vamos limpar apenas peças plásticas, vamos limpar isto e vamos limpar aqui as peças do motor. Por isso voltamos já a encher com água da fonte.